glória a Deus, aleluia. Hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Declare: no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede amantes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Só a igreja, vamos lá. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convido para a leitura da Santa Palavra de Deus. Glória a Deus. Texto bem conhecido. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículo 1,
Podemos ler até o versículo de número 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Feita esta leitura, vamos também orar. Glória a Deus. Quem precisa das orações? Eu e a minha casa. Glória a Deus. Presbítero Carlos Sampaio. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, nós Te agradecemos e glorificamos, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá nesta noite de estarmos em Tua casa. Senhor, nós temos a certeza de que aqui nesta noite, nós ouviremos a Tua voz uma vez mais, nós ouviremos a Tua palavra, Senhor.
Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, glória. pedimos, suplicamos, ó Pai, que a tua graça seja derramada sobre este lugar nesta noite, que a tua graça seja derramada, ó Pai, sobre aqueles que estão assistindo via internet. Senhor, que teu Espírito Santo trabalhe em cada vida, em cada alma, Senhor, e que nós, ó Pai, ao contrário de Nicodemos, não sejamos mestres, ó Pai, que possamos entender tudo que o Senhor nos quiser falar. Senhor, nessa noite, abençoa poderosamente todo o teu povo, reunido aqui e reunido aonde estiver, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento nós já vamos ouvir o louvor unificado. Todos os departamentos adorando e exaltando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Companheiro no caminho, sua
Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nós queremos dar as boas-vindas a alguns irmãos que nos visitam. Queremos começar aqui pelo pastor Neutel Pinheiro, e vem com o companheiro, né? Diácono Evandro, cadê a esposa do pastor? A esposa do diácono, está ali atrás. Pronto. E eu queria, assim, com muito carinho também, pedir para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, fique de pé para nós lhe conhecer. A gente vê que tem uns jovens aqui desse lado. Neliel e esposa, que é irmão da irmã Nachiele. Tem mais alguém nos visitando? Como é que a igreja local diz assim, bem bonito? 1, 2, 3. Sintam-se bem na casa de Deus. Amém. Sintam-se bem, sintam-se como estiver nas suas próprias congregações. Foi um departamento de jovem todinho. Amém? Vocês querem sair daqui? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. São todos bem-vindos à casa do Senhor. É um prazer e uma honra receber vocês. Eu vi que levantou aqui um grupo de jovens ali que estão nos visitando esta noite. Glória a Deus, louvado. Foi o melhor convite, a melhor decisão, o melhor lugar que vocês optaram por estar hoje, na casa do Senhor. Estou muito feliz porque recebi esta noite meu irmão, juntamente com a minha cunhada e seus filhos ali, estão nos visitando. Vieram ouvir a palavra do Senhor e também matar a saudade do primo. Para quem não conhece, pastor Neutel Pinheiro é nosso primo, somos primos, e é um pastor ao qual eu tenho muito orgulho e eu tenho um carinho muito especial. Admiro muito o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado, e quando se fala em servir e serviço, ele é um dos que me inspiram na obra do Senhor. Isso é mérito do Senhor, porque é só Jesus quem faz essas coisas. Bendito seja Deus. Meus amados, nós temos aqui um convite especial. Eu acredito que algumas pessoas já estejam sabendo, mas eu quero reforçar. O nosso jantar a dois já está aqui no nosso Data Show. O convite já está aqui em mãos. Nosso convite lindo e especial com os exibíveis. E Manachelle, esse jantar romântico é só para casais? Não. É para casais, esposos, esposas, é para namorados, é para noivos, e uma oportunidade excelente para os namorados que querem oficializar o noivado aí, dar um passo mais à frente. Você vai pegar uma festa toda feita, montada num buffet que será lá no Espaço Buffet, com direito a fotógrafo, filmagens, recepção com saxofonista, um jantar maravilhoso, ilha de açaí, ilha de pizza, coquetel sem álcool, né, para a glória de Deus, por um valor de R$350. Ai, irmã Nachelle, mas R$350 é muito dinheiro. Depende do valor que você dá para esse momento junto com quem você ama. Tem coisas que têm preço e não tem valor, e tem coisas que têm valor, mas não tem preço. É você que vai decidir se tem preço ou se tem valor a esse momento. É uma excelente oportunidade. Você que nunca pôde proporcionar um jantar romântico, um jantar de gala para a sua esposa, para a sua companheira, e nesse momento, nesse local, nós estaremos realizando as celebrações de votos. Isso mesmo, aniversários de casamento, aqueles que querem renovar os seus votos, trocar alianças. Então é uma excelente oportunidade. Não deixe isso para fora, sem contar na lembrança final, que está linda e maravilhosa, feita com muito carinho para todos os casais que ali estiverem. Eu, dentro dos meus que eu tenho, eu só tenho mais 4 convites, tá certo? Então, aqueles que têm interesse, que queiram ir, nos procure ao final do culto, porque eu estou com esses 4 convites aqui. Quando é que vai ser? 15 de junho, próxima segunda-feira já. Local, Espaço Buffet. A partir das 20 horas, o convite vem com os exibíveis. Irmã Nachelle, eu tenho os meus filhos, eu posso levar?
Amados, infelizmente não. Para esse momento é um momento exclusivo realmente para 2. Nós teremos outros momentos e outros eventos em que toda a família vai poder estar reunida, tá certo, crianças? Mas esse vai ser o papai e a mamãe em um momento especial. Teremos nosso pastor João Lourenço, juntamente com o pastor Josivan Perotti, estarão ali dando as bênçãos e celebrando esse momento. Glória a Deus. Amados, nós também queremos aqui fortalecer o nosso Sincimadec, tá certo? Solicitando que a igreja possa nos ajudar nas doações de alimentos. Nós temos recebido muitos alimentos, porém, existem alguns itens de alimentos, e isso é devido ao seu valor de custo, que eles não têm chegado tanto aqui à igreja. Então, permita-me nesta noite lhe encorajar a trazer pacote de café, tá certo? Óleo, tá bom? Que mais? Biscoito, leite, tá certo? Que são itens que não são comuns trazer. Ainda precisamos de arroz, macarrão, feijão, açúcar, cuscuz, sal, irmãos. Nós também precisamos de sal, tá certo? Então, quem vai trazer o sal, traga logo o sal todo de uma vez, que vai ser preciso. Não é porque é um item barato, é um item de fácil acesso. Tá bom, meus amados irmãos? Para que esses alimentos, irmã Nachelle? Para o nosso curso de imersão missionária, que vai acontecer aqui na igreja, no mês de julho. Nós já estamos com o coração a mil, com expectativas lá em cima para esse momento, que eu tenho certeza que será um divisor de águas. Cadê? Eu tinha visto o evangelista Jorge Augusto. Ele não entrou, mas eu vi, ele vai pregar hoje, né? Pois é, eu ia até dizer para ele, porque o que é bom precisa replicar, e as ideias boas precisam ser compartilhadas. Eu estava ministrando ali no campo do Presidente Vargas, pastor Wilton Gouveia, no culto de jovens ontem, e eles vão enviar para cá mais de 12, acredito que são 12, né? Mais de 12 jovens que estão vindo. Só que assim, pastor, lá, os jovens que estão vindo para o curso de imersão missionária aqui, eles assinam um termo de compromisso junto à igreja, e todos os trabalhos de evangelismo e cruzadas, aqueles que participaram do curso, sim, eles estarão realizando e atuando junto com o Departamento de Missões. Então, é um compromisso, uma responsabilidade que eles assumem com o Departamento de Missões do campo do Presidente Vargas. Vai por sim? Vai. Vai ser capacitado? Vai. Vai aprender? Vai. Mas quando chegar, também vai colocar em prática. Nós louvamos a Deus porque aqui na sede nós temos um Departamento de Jovens bastante atuante dentro dos evangelismos e cruzadas, e o Departamento de Missões, mas essa ideia também se estende ao campo, e eu acho que o que é bom precisa ser replicado. Então eu deixo aqui a sugestão, tá certo? E eu acredito que o Senhor fará grandes coisas, bendito seja Deus. Tomados todos os avisos, eu acredito que não tenha mais nenhum para me tomar, né? Vamos para um momento muito especial nesta noite. Já está pronto? Tudo ok? Pronto. Nós vamos fazer agora, nesse momento, uma celebração. E aí eu queria pedir à banda que, por gentileza, colocasse um fundo musical romântico, né? Nós vamos agora, irmãos, celebrar o aniversário de casamento dos nossos irmãos. Todos os cultos da integração, nós estamos aqui celebrando, estamos aqui orando pelos irmãos que estão fazendo o aniversário de casamento. E aí eu vou convidar a irmã Josiane aqui para estar chamando os irmãos para estarem vindo até aqui à frente, receber o seu mimo e a sua lembrança, porque eu vou ser uma das que vou descer, porque faço aniversário de casamento esse mês de junho. Você é uma das que vai celebrar, porque não pude fazer festa de casamento, mas no dia 15 de junho eu vou estar lá no espaço, buffet, usufruindo de tudo que eu tenho direito, glorificando ao nome do Senhor, dando graça e pedindo a Jesus para abençoar mais. Glória a Deus. Que lindo, né, esse momento, porque nós precisamos investir, né? Tempo de qualidade no nosso relacionamento, no relacionamento a dois. A nossa família, ela depende do nosso bem-estar enquanto casais, né? Se o casal não está bem, a família não vai estar bem. Então você precisa também investir no seu relacionamento, você e o seu cônjuge. Eu queria só tirar uma pequena dúvida em relação aos trajes do nosso evento. Porque lá a gente colocou
o traje de gala, né? Mas tem irmãos que não conseguem e não têm o terno, não tem condições de comprar e nem de alugar. Você pode ir só com a sua roupa social, não tem problema. Você vá bem bonito para a sua esposa, não tem necessidade de ser um terno, de ser um smoke, não. Pode ir com uma blusa social, uma calça social, aqueles que não têm o costume de usar, né? Fica um pouco difícil. Então, isso era uma dúvida e eu queria que você se sentisse à vontade. Nesse dia você vai estar usufruindo de um tempo de qualidade. Então, vá do jeito que você se sente bem, do jeito que você se sente à vontade. Não precisa ir todo de pinguim, né? Que o pessoal fala. Pode ir com a sua roupa, com a sua melhor roupa. Escolha a sua melhor roupa e vá, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tem alguns dos casais que não estão presentes hoje aqui, né, à noite. Então, nós vamos convidar só os que estão presentes, tá bom? Não vou mencionar o nome dos que não estão aqui. Dia 10 de junho, né? Hoje são o quê? 8? 7. Daqui a 3 dias, né? Irmão Carlos Roberto, irmã Edna Mendes, estarão fazendo 26 anos de casados. Eita glória! Palmas, pode ser mais forte. Muito bem, vá buscar a sua digníssima. Nós temos também, no dia 16, estarão fazendo 3 anos. Cadê? Eu vi aqui. Vamos lá, irmão Pedro, vá buscar a irmã Brenda. Palmas para o casal. Ô, glória! Dia 23 é a vez do irmão Ricardo em chamar a Nachelle para comemorar 16 anos de casados. Eita glória! Que Deus bom, né? Todos esses casais eu acredito que estarão no nosso encontro, né? Assim, no jantar 2 para comemorar. Eu não acredito que vocês fazem aniversário no mês de junho e não estarão no jantar. Eu não acredito. Tá bom. 29, como é o nome? Deixa eu ir na ordem aqui. Aí a gente chama, certo? Mas eu acredito que esse próximo não está aqui, tá? Kelvin, tá aí? Tá, lá está. Olha, dia 21. Eita, no dia do jantar. Não, é depois. Dia 15 o jantar. Vai estar completando 2 anos. O irmão Kelvin e a irmã Manuela. Traga aqui a sua digníssima. E dia 29 é o irmão Neliel e a irmã Fátima. Venham para cá também receber a oração. Estarão comemorando o aniversário de casamento também. É o irmão da irmã Nachelle. Venha cá, a gente tem uma lembrancinha para entregar para vocês. É um mimo. E vem receber a oração, que vai ser bênção em nome de Jesus. Aqui, ó. Carlos e Edna. Ricardo. É um chaveiro para vocês colocar na chave da casa. Ó, vem aqui receber uma lembrancinha. É só um mimo, mas é de coração. E eu queria convidar o nosso pastor Pinheiro para fazer esse momento, né, de oração, de gratidão ao Senhor pela vida dessas famílias, desses casais que estão completando mais um ano, né, de compromisso, de caminhada juntos, e que o Senhor continue abençoando cada dia mais a vida Glória. de vocês e a família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, ao Senhor. Glória a Deus. Glória. Vê qual é o casal mais feliz. Irmãos estão iguais, viu, irmão? É a bênção dos céus. Glória a Deus.
O casamento é algo criado por Deus. Como diz a palavra de Deus, que o Senhor disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja ao seu lado. Adjutora é uma auxiliadora, é uma companheira. Glória a Deus. E Deus, alguém costuma dizer que foi a primeira cirurgia que foi feita, foi no homem. Deus aplicou, anestesiou o homem, ele dormiu, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas. E da costela que ele tirou do homem, ele formou uma mulher. Isto significa dizer que para o casamento há uma necessidade da ação de Deus. Deus fez o homem dormir. Quando ele desperta, a mulher já estava pronta. Glória a Deus. No dia do casamento, principalmente as mulheres, né, ela vai ao gabinete para chegar aqui na igreja para receber a bênção de Deus, bonita, chegar bem arrumada, né? E a primeira mulher, ela foi para o gabinete de Deus. Deus foi quem a preparou e trouxe para o homem. E o homem, com muita alegria, com muito prazer, ele diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Glória a Deus. O Senhor tirou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Então o casamento é um mistério de Deus, para que possa dar certo, né, irmão? Aleluia. Casar é fazer com que esteja realmente casado, né? Quando alguém está fazendo uma construção, por exemplo, com algo que possa receber uma madeira, que aquela madeira precisa de algo para se completar, então eles fazem ali de uma maneira que uma case com a outra para se colocar e não há o risco de se soltar, né? Para que não haja um desastre, né? Porque se não casar, ela vai se soltar uma da outra e acontecerá um desastre, um acidente. E acidente de casamento é um acidente muito perigoso, né? Porque vai envolver duas famílias, né? Duas famílias. Então, nós precisamos concordar com Deus
trabalhando para que esteja realmente casado, para que não haja este prejuízo entre a família, né? Porque às vezes é uma família que conhece a outra, e às vezes é uma pessoa que pouco ele tinha comunicação com ele ou com ela, mas dá certo, né? O bastante é que a gente concorde com a palavra de Deus, que os dois serão uma só carne. Glória a Deus. Então aí vem o trabalhar de um para com o outro, procurar que haja um entendimento e possa um suportar o outro. O casamento é para durar até o momento da morte, né? Que só a morte o separe. Glória a Deus, aleluia. E para assim acontecer, precisa haver de ambos um entendimento, uma compreensão, para que possa entender um ao outro e suportar um ao outro, porque não existe ninguém perfeito. A gente vai se aperfeiçoando um com o outro, né? Eu já estou com 48 anos de casados, mas ainda às vezes completar alguma coisa que ainda falta, irmão, acredita? Glória a Deus, aleluia. Mas graças a Deus que deu certo, né? Já completou 48 anos e vai acontecer o que diz a palavra de Deus, até que a morte o separe, né? E pode até ir junto, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Levar os dois de uma vez, pode acontecer, isso acontece, né, irmão? Já tem acontecido, né? Eu ouvi testemunho assim, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe a vocês, que o Senhor conceda da sua graça e que você possa um completar o outro e um compreender e entender o outro e um suportar ao outro, né? Porque precisa, viu, irmãos? Precisa de você aguentar o que às vezes nem pode, mas aguenta, irmão. Aguenta, porque há uma recompensa gloriosa da parte de Deus que acontecerá na família, irmão, nos filhos, aí depois nos netos, né? E aí a recompensa, quem dá é Deus, com a bênção dele sobre os filhos e sobre os netos, né? Glória a Deus. Então a recompensa da compreensão, do entendimento, do suportar, né? Aleluia, Deus dará ao andar, né? Amém? Quem está feliz porque casou, diga assim: eu. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. A igreja fica de pé, irmãos. Glória a Deus. A igreja é quem? A igreja, irmãos, é a força maior, né? A igreja é a força maior. Glória a Deus. Então eu repasso para a igreja, para que nós possa ajudar, né, irmãos, estes casais, né, estas pessoas que já casaram e estão vivendo, para que possam permanecer juntos, glorificando a Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil, né? E eu costumo dizer
que a terceira dobra do cordão é a presença de Deus, irmãos. Com a presença de Deus a gente vai até o fim. Deus. Aleluia. A igreja quer parabenizar estes casais, como é que vamos dizer? Parabéns. Deus abençoe, que o Senhor conceda graça e que vocês sejam estas pessoas maravilhosas e gloriosas para a glória e para a honra do santo nome do Senhor. Vocês não casaram para experimentar, casaram-se para viver, né? Glória a Deus. Vocês permitem que eu faça uma oração por vocês? Amém? Glória a Deus. Peço à igreja, né, irmãos, que também oremos para que a bênção de Deus continue nestes casais, para a glória do nome do Senhor, e que seja abençoado os filhos, depois os netos, e quem sabe os bisnetos, né? Glória a Deus. Bendito Deus, amado Senhor, Pai Celestial, Deus de infinita bondade, Pai Santo, Deus justo, te louvamos, Senhor, por estas vidas que se uniram, Senhor, através da Tua graça, do Teu Santo Espírito, da Tua vontade. Pai bendito, não retira, Senhor, destes casais a Tua presença, mas que possam assim continuar, e que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar, Senhor, nestas vidas, nestes casais, nestas casas. Pai amado, abençoa, fortalece, anima, alegre, aumenta, Senhor, o amor de um para com o outro, o entendimento de um para com o outro, o suportar um para com o outro. Ó Senhor, e que não venha surpreender com algo que se descobre que ainda não a conhecia. Desfaz, Senhor, tudo que vem para atrapalhar, tudo que vem para impedir a Tua bênção, que seja repreendido e que a Tua mão esteja estendida para abençoar, para fortalecer, para o ajudar, para dirigir, ó Senhor, para agir, Senhor, no momento necessário. Te oramos, te suplicando no santo nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre estes casais agora e para sempre. Amém. Glória. Glória a Deus, aleluia. Agora nós chegamos no momento do ofertório. Nós iremos contribuir na casa do nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor. Nós queríamos convidar já as meninas que estão escaladas para cantar e convidar neste momento o irmão Darlan para orar pelos ofertantes da casa do Senhor. Cumprimenta a igreja com o Pai do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por estar em Tua presença mais uma vez, ó Pai maravilhoso, te adorando, ó Pai, te servindo com alegria, amor, Deus maravilhoso, Pai querido, porque Tu tem nos abençoado e nos fortalecido, ó Pai. Por isso, Deus, nesta noite, abençoa cada um dos Teus servos, ó Pai, que vai contribuir para a Tua obra, através do dízimo, das ofertas. Deus maravilhoso, Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada um que possa contribuir com amor de coração, Pai maravilhoso, Pai querido, que o Senhor possa abençoar também aqueles que não podem contribuir, Deus querido maravilhoso, mas o Senhor sabe o desejo que eles têm de contribuir para a Tua obra. Por isso abençoa, Deus querido, abre as portas de emprego, ó Pai, e facilidade, Pai querido maravilhoso, para que todos possam contribuir com amor e alegria. Por isso, Deus abençoa poderosamente todos em nome de Jesus. Amém. Com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. E Hebreus diz que nós
Não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos a futura cidade que Jesus foi preparar, que já está preparada, né? Glória a Deus. Aleluia. Já estou cansada de viver aqui. Este mundo é mau, só tem tristeza, mas na minha pátria não há maldade, não há maldade, só alegria reinará ali. Meu novo lar é Sião, e a minha pátria Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Os habitantes seremos nós, e o nosso rei será Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, que saudade da minha pátria e do meu Jesus, que ali está. Eu não vejo a hora de ir embora pra sempre, então viver em Sião, meu novo lar é Sião, a minha pátria é Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Os habitantes seremos nós, e o nosso rei será Jesus. Meu novo lar é Sião, a minha pátria é Jerusalém, Jerusalém. Os habitantes seremos nós, e o nosso rei é Jesus, será Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Sou da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do nosso Senhor Jesus. Enquanto Ele não volta para nos buscar e nos levar para ter-nos com Ele, nós possamos o adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Porque não tem nada melhor do que estarmos na presença gloriosa do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença
de grande miséria. Ele disse com a voz embargada, num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. Sabe o que é isso? É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, aleluia, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. Diga: é paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Diga: é paixão. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Deus, vamos continuar louvando, adorando ao nome do Senhor, mas através da sua palavra, porque assim como o Senhor falou, através dos louvores, dos hinos e tudo aquilo que foi entoado neste lugar, Ele vai continuar falando através da sua palavra. Pastor Neutel, em nome de Jesus, você já está com a oportunidade. Eu gostaria de convidar aqui o irmão Cláudio, venha cá em nome de Jesus, ore aqui pelo pastor. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estenda sua mão para cá, para o nosso irmão. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos agora com os nossos corações preparados para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Nós te pedimos que o Senhor use o pastor como canal da Tua palavra para a Tua igreja, meu Deus, para aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir de Ti. Que ele seja só o instrumento, meu Deus, para que a Tua glória, para que a Tua palavra e o Teu poder chegue aos corações de cada irmão que está aqui nessa noite. Te entregamos a vida dele, toma o Teu filho nas Tuas mãos. Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, é com muita alegria que nessa noite eu saúdo e abraço ao povo de Deus com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por também cooperar com os irmãos nesta noite, neste culto, nesta reunião, adorando e exaltando ao nome dele que é digno de toda honra e de toda glória. Os irmãos sabem o quão é difícil para um pastor deixar o seu culto dominical, né? Mas a Nachiele sempre tem nos atendido quando nós precisamos, né? Quando pastoreei a igreja Tempo Central ali na cidade do Choró, ela nos atendia. Na cidade do Canidé, ali no Tempo Central, ela já esteve algumas vezes conosco e nos fez esse convite e não poderia deixar de estar aqui nesse momento tão importante para a igreja, onde há um resgate sobre as raízes assembleianas. E a irmã Nachiele nos pediu para fazer, né, uma recapitulação, aproveitar o tempo, tirar alguns minutos para contar um pouco da nossa história. A história da Assembleia de Deus no estado do Ceará, ela também se confunde com a própria história das Assembleias de Deus no Brasil. É uma história de muita oração, de muita fé, de muita dedicação. É uma história de muita devoção, é uma história de renúncia também. Quando Cristo, no capítulo 16 de Mateus, versículos 24 ao 26, ele exorta ao seu ministério apostólico que, numa mensagem, ele disse que qualquer pessoa que quisesse ir após si, precisaria renunciar a si mesmo e em seguida tomar a sua cruz e posteriormente o seguir. Então o evangelho também é feito de grandes renúncias. E quero, dizer para os irmãos que sou membro da Assembleia de Deus desde os seus primórdios, eu vou aqui, eu vou usar, o pronome correto, pronome na primeira pessoa do plural, nós da nossa família Bastos, a família Pinheiro, nós somos membros da Assembleia de Deus desde 1914. Faz um bom tempo, né? Nós já somos, talvez, a terceira ou quarta geração de assembleianos nascidos dentro, aliás, da família Bastos, nascido dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é fundada dentro da fazenda do nosso tataravô, Gordolino Teixeira Bastos, no dia 20 de julho de 1914. Pelo pastor missionário Adriano Nobre, um cearense nascido aqui pertinho em Pacatuba, que sua família migrou para o Belém do Pará, ele ainda muito criança, e na sua fase adulta, ele conhece os missionários suecos, mas antes ele conhece a doutrina presbiteriana e se converte ao protestantismo lá no ano de 1909, e no ano de 1910 ele conhece os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, porque ele era o comandante do navio Port of Pará, o navio que trouxe na terceira classe, no porão do navio, os fundadores deste grande ministério, a Assembleia de Deus. Homens que o mundo não era digno, homens que renunciaram a América do Norte, o conforto norte-americano, renunciaram ali às riquezas norte-americanas para vir ao Brasil dizer que Jesus Cristo salva,
cura, batiza no Espírito Santo e em breve nos levará para morar no céu. No ano de 1913, uma outra cearense, ela converte-se ao protestantismo na Assembleia de Deus recém-fundada, e ela sente no coração um ardor, mas um ardor de voltar ao Ceará, para pregar a palavra à sua família. Esta mulher chamava-se Maria de Nazaré Araújo, e esta mulher desembarca aqui em Fortaleza, no porto, e ela aluga arreieiros, né? Que esta juventude não sabe o que, essa geração não sabe o que é arreieiros. Nem esse de cabelos grilos, pastor Pinheiro sabe. Os arreieiros eram donos de cavalos e carruagens, que faziam viagens pelo interior do Ceará. Na época, viajar de trem era coisa para rico, né? Pobre não viajava de trem, ou a pé, ou no lombo de animal. E ela alugou um arreieiro e foram deixá-la na sua cidade natal, Uruburetama, não no centro da cidade, numa localidade chamada Pau d'Óleo, e ela se hospeda na casa do seu tio, irmão de sua mãe, e 3 dias depois ela começa a expor as Escrituras e a pregar as Escrituras, e é expulsa daquela casa, tendo a sua Bíblia jogada lá no pátio da casa, e sendo ameaçada pelo próprio tio. Isso, o dia já estava declinando, o dia já estava acabando, e ela sai caminhando pelas estradas vicinais ali daquela serra, e um homem embriagado a encontra e diz: ali em cima da Santana tem uns protestantes, vamos para lá, eu te levo para lá. E levou-a para a casa do pai Salles, um presbiteriano tradicional. A recebeu, a acolheu. No dia seguinte, na hora do café, ele pediu explicações porque ela tinha sido expulsa, e ela foi explicar porque tinha pregado a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e ele perguntou que doutrina era essa, e ela foi para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e aquele homem fez um desafio e disse que se essa doutrina fosse verdadeira, porque ele já tinha ouvido falar, mas para ele era uma heresia, porque a igreja presbiteriana tinha sofrido um cisma há 8 anos atrás. Existia a igreja presbiteriana tradicional e a igreja presbiteriana independente, e a igreja presbiteriana independente, ela buscava outros conhecimentos que a tradicional não ensinava, e ele já tinha ouvido falar desta doutrina, mas ele fez um desafio e disse: dentro da minha casa houver uma manifestação de batismo com o Espírito Santo, eu creio na sua doutrina. E ela fez uma oração, e uma criança de 9 anos, por nome Isabel Bastos, foi batizada no Espírito Santo, e aquela casa sofreu ali, foi impactada pelo um Pentecostes, e você não pode imaginar. E aquela manifestação espiritual fez com que o pai Salles descesse da serra à fazenda Lagoinha, porque ele tinha cunhados, que um desses cunhados era o nosso tataravô, e trouxe a mensagem, e eles também creram. Outra mulher foi batizada no Espírito Santo, Josina de Sales Basto foi batizada no Espírito Santo, e ela começa uma obra pentecostal aqui em terras cearense. Quando ela percebe que o movimento iria se consolidar, ela envia um telegrama ao Belém do Pará, e os missionários enviam o pastor Adriano Nobre, que desembarca no porto do Camusim no dia 13 de julho de 1914. Aí ele pega um trem e vem até Sobral com 3 malas, e em Sobral ele compra um animal de carga, um jumento, coloca as marcas e faz um percurso pequeno de 110 quilômetros de Sobral até a fazenda Lagoinha a pé, puxando o animal, porque o animal trazia as malas. Quando ele chega no dia 16, 2 dias depois, andando a pé, ele chega ali em frente à fazenda, com os pés inchados, cheio de bolha, com os sapatos na mão, se identifica, e ela o reconhece, porque ela congregava-se com ele, e ele é muito bem recebido pelo seu anfitrião, o coronel Gordolino Teixeira Basto, e ele adoece, devido à exaustão da viagem, 2 dias andando e sem se alimentar,
os pés cheios de bolhas de sangue, e duas crianças ele chama, duas sobrinhas ele chama. Essas sobrinhas ele criou, e essas sobrinhas, uma se chamava Iracema Teresa de Oliveira Bastos, a nossa bisavó, ajudou a lavar os pés dele com água de sal, água morna. 4 dias depois, no dia 20, ele já estava totalmente recuperado, levantou cedo, tomou café, bebeu leite mungido, saiu de casa em casa, convidando todas as famílias que viviam dentro da fazenda para celebrar um culto, e no dia 20 de julho, numa segunda-feira, 5 horas da tarde, nasceu esta igreja lá na Lagoinha, e hoje ela se expandiu por todo o território cearense. Hoje nós temos aproximadamente 550 campos eclesiásticos só do Tempo Central, sem contar Bela Vista, sem contar Montese, sem contar Canaã, sem contar Ministério Fortaleza, sem contar as Assembleias de Deus independentes que tem nas cidades, na capital e nas cidades do interior, por causa de uma fagulha do movimento pentecostal que nasceu no coração de uma mulher. Oh, aleluia! Mas levanta-se contra aquele homem uma perseguição. 2 meses e 10 dias ele passou em solo cearense. Pastor Adriano Nobre foi pastor da cidade de Itapajé, somente 2 meses e 10 dias. No dia 26 de setembro de 1914, ele estava fazendo o 3º batismo. Já tinha ganhado aproximadamente 200 almas para Jesus, em 70 dias. Estava fazendo o 3º batismo, e nesse batismo a minha bisavó estava sendo batizada, a que lavou os pés dele. Só que esse batismo foi cancelado por causa de uma denúncia que chegou, que a polícia da época chegaria e o levaria preso com acusações de incitação, de assédio, de outras coisas mais. Um irmão do nosso tataravô, ele não creu na doutrina pentecostal, continuou sendo presbiteriano, e ele se revoltou, porque a igreja presbiteriana praticamente tinha, se esvaziado na época. E ele foi preso. O batismo foi mudado para a noite. 10 horas da noite, um irmão, um obreiro, um diácono da época, segurando um lampião. Este lampião está no museu do irmão Carlos Castro. Ele segurando o lampião e ele batizando a última pessoa. Chegou a escolta policial, 8 policiais e o delegado. O delegado era primo do nosso tataravô, que era Josué Teixeira Bastos. Aí o delegado, muito agressivo, rasgou a bata daquele homem, o deixou seminu e o algemou com correntes que algemavam as mãos e os pés, e ele fez um percurso de 8 quilômetros até o centro da cidade. E foi ali ridicularizado, foi ali humilhado, jogavam pedra, jogavam areia, cuspiam naquele homem, e batiam naquele homem, e ele, com muita resiliência, ele suportou toda aquela afronta, porque ele sabia o Deus que ele cria. E ele passou 3 dias naquela prisão, a prisão ainda hoje existe, o prédio ainda hoje existe, e 3 dias depois, um juiz aqui, lá de Itapipoca, foi destacado para o interrogar. Depois do interrogatório, ele chama o delegado e diz, liberte o homem, porque ele não cometeu nenhum crime, a nossa Constituição permite termos liberdade religiosa. Liberte o homem. Só que eles não sabiam, o juiz, que se chamava Dr. Olívio Câmara, era presbiteriano, era crente, e soltou aquele homem. E aquele homem foi ameaçado mais uma vez na frente do juiz, e o juiz o chamou e disse, volte para o Belém, não fique aqui porque vão lhe matar. E ele atendeu, porque ele sentiu no coração que era Deus que estava falando, e ele volta à fazenda, e lá na fazenda os irmãos, as irmãs, a congregação chorando, e ele estava com escolta, guardando a sua pessoa. A escolta ficou com ele 2 dias, enquanto ele preparava as suas malas e vinha ao Mirim para pegar um trem. Do trem vinha para Fortaleza, Fortaleza pegava o navio e voltava. E ele fez um outro propósito. Ele disse, o primeiro homem que Deus batizar com o Espírito Santo nesta noite será o primeiro pastor desta igreja.
E eles oraram com uma convicção tão grande, que naquela noite Deus batizou Vicente de Sales Bastos. E ele pediu para que ele se ajoelhasse depois. E orou, né, ali o autorizando pastor. E voltou. Meses depois, no finalzinho de 1914, em dezembro, vem Gunavingre. Gunavingre passa dias aqui em Fortaleza, passa dias lá na Santana, depois desce para Lagoinha, passa a passagem de ano na Santana, que era uma localidade do Pai Salles, desce para Lagoinha. Quando chega em Lagoinha, aí ele consagra de fato e direito Vicente Sales Bastos, primeiro pastor das Assembleias de Deus no estado do Ceará, consagra mais 2 presbíteros e consagra mais 2 diáconos, todos da família Pinheiro Bastos, naquela região. E Vicente Sales Bastos expandiu o trabalho de Itapajé. Ele criou o Campo da Praia, que vinha até a cidade de Paraipaba, e ali ele se destacava até a cidade de Camusim. Então, aquela região da praia, durante 14 anos, foi evangelizada pela igreja de Itapajé, o Campo da Praia. E depois que foi criada, né, a igreja aqui em Fortaleza, 1932, José Teixeira Rego, que foi pastor na Lagoinha também, 1930 e 31, 32 ele veio para cá. Aí ele começa agora a expandir a igreja por todo o território cearense. 1960, numa fatalidade de um acidente, a igreja perde o seu apóstolo José Teixeira Rego. Armando Chave Cohen é enviado do Belém do Pará. 1962, a igreja sofre o seu primeiro cisma, a primeira divisão, né, a primeira ruptura, é criada, é fundada a Montese. 1963, o segundo cisma, é criada a Bela Vista. Mas nas décadas de 80, na convenção de 1979, na Bahia, houve uma reconciliação feita pelo presidente da época entre os 3 presidentes das igrejas aqui, e a partir de 79 as igrejas começaram a caminhar de braços dados para evangelizar e ganhar todo o Ceará. É um pouco da nossa história. A nossa história foi marcada por grandes perseguições ferrenhas, mas a nossa história tem uma raiz profunda. E esta raiz profunda, ela é marcada pela presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Ela é marcada pela presença de um poder que foi profetizado, que foi falado pelo profeta Joel, cumprindo-se em Atos capítulo 2. E nesses 2000 anos, o Pentecoste de Deus tem impactado vidas que a sociedade já não mais acreditava nela, vidas que a família também já tinha rejeitado, vidas que a justiça tinha trabalhos com essas vidas, mas quando foram impactadas pelo poder, o poder do Pentecoste, hoje estão aqui adorando, bendizendo, glorificando, exaltando, cantando, falando em língua, profetizando, recebendo graça e misericórdia por causa do impacto do Espírito Santo. Glória a Deus. Também quero compartilhar um texto. Esse texto nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler o versículo de número 5 e 6, e depois vamos ler o versículo de número 14, para não fazermos uma leitura exaustiva. Ezequiel 37, versículos 5 e 6, diz assim, aliás, eu vou ler do 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Versículo 14: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na minha terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto, nós bem sabemos que foi uma visão que o profeta Ezequiel tivera nos dias do seu ministério profético. Mas esta visão era também um anúncio de Deus acerca de um grande avivamento que ele faria ao seu povo, à sua nação, ao povo que ele escolheu através de Abraão, seu amigo, a quem prometeu ainda lá na terra dos caldeus, ainda lá na meia-idade de Abraão, porque 75 anos naquela época foi a meia-idade de Abraão, e ele prometeu a Abraão uma grande nação, e assim ele o fez, porque as palavras do Senhor, elas não caem por terra, as palavras do Senhor, elas sempre cumprir-se-ão em nossas vidas, porque um dia ele disse, era Jeremias, o que tu vês? Vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, ó Jeremias, porque eu sou zeloso em cumprir com a minha palavra. E a palavra do Senhor, quando ela é proferida por ele, a palavra do Senhor tem endereço certo e se cumpre na data certa, e ao se cumprir, o nome dele é exaltado, é glorificado. Se você recebeu promessas do Senhor, e se essas promessas de fato foram promessas do Senhor, elas não foram para o endereço errado, mas não tenha medo e também não se preocupe, porque no tempo determinado por Deus, elas irão se cumprir na tua vida. Todas as promessas do Senhor que ele tem prometido ao seu povo, ele cumpriu. Ele prometeu a Abraão, cumpriu. Ele prometeu a Isaac, cumpriu. Ele prometeu a Jacó, cumpriu. Prometeu a José, cumpriu. Prometeu às tribos que arrancaria-os de volta da terra do Egito, e cumpriu. Prometeu que lhes daria a terra prometida, e cumpriu. Ele prometeu que a terra seria uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra que manava leite e mel, e ele entregou da maneira que ele havia prometido. Ele disse que exterminaria todos os inimigos. Ele deu cabo à cidade de Jericó, ele destruiu a cidade de Ai, ele destruiu os ferezeus, os heveus, os jebuseus, os heteus. Deus, quando ele promete, ele não faz cair nenhuma palavra dele, ele cumpre. Se ele te prometeu, espera que ele vai cumprir. Aleluia! Anamã, decóbia. Aleluia! E Deus, insatisfeito com a situação espiritual de Jerusalém, ele leva o profeta Jeremias em visão, é claro. Isso ali não foi real, isso ali não foi literal, foi uma visão. E nesta visão, ele chega em um vale, em um ossário, onde os ossos eram humanos, porém os ossos eram sequíssimos, estavam quebradícios. Pegasse naqueles ossos, eles se desmanchavam. Mas ele ouviu uma voz. O mesmo Deus que o levou para presenciar aquela cena de esqueletos humanos, esqueletos totalmente desconjuntados. Eram crânios para um lado, fêmurs para outro, tíbias para outro lado, falésia para outro lado, né? E tudo espalhado. Se Deus dissesse assim, Jeremias, agora eu quero que tu forme os esqueletos.
Até hoje ele estava pelejando para formar esqueleto. Tá. Ele só fez uma pergunta e disse: Jeremias, não, aliás, Ezequiel, poderão viver estes ossos? Poderão viver, Ezequiel, estes ossos? Eu posso imaginar, a Bíblia não conta detalhes, mas eu me permito a imaginar o momento, ele pegando naqueles ossos e se transformando em pó. Ele disse: Senhor, não vou falar nada não. Tu sabes, Senhor, tu sabes. E eu aprendo uma coisa nesta lição. Eu aprendo uma lição neste texto. Eu aprendo algo importante nesse texto. Irmãos, pode estar virando pó. Pode estar arrebentado do jeito que estiver. Pode ninguém mais acreditar em você, mas Deus ainda acredita, Deus ainda te levanta, Deus ainda tem ministério para a tua vida, Deus ainda tem chamada para a tua vida, Deus ainda tem algo poderoso a fazer na tua vida. Nesta noite, não saia daqui sem ter um encontro com a pessoa bendita de Jesus. Quando todos olham para você e maneiam a cabeça negativamente, o Espírito Santo está olhando para você e está dizendo: eu ainda acredito, tu ainda serás uma bênção, tu ainda serás uma bênção, tu ainda será próspero, tu ainda será revestido, tu ainda terá carne, tu ainda terá nervo, tu ainda terá pele, tu ainda terá espírito, tu ainda te vivificarei dentro da minha casa. Aleluia! Ele disse: Jeremias, Ezequiel, pois profetiza, Ezequiel, tem atitude. Creia que eu poderei fazer algo extraordinário. E ele profetiza no versículo de número 6 e no versículo 14. E no versículo de número 6 ele lança a profecia sobre aquele vale de ossos secos. E diz que o Senhor vai pôr aqueles ossos, nervo, carne, pele, espírito. E no versículo 14 ele diz: agora profetiza novamente, porque eles receberam a parte humana, eles receberam a parte natural, ainda está faltando a principal, que é a parte espiritual. Ainda está faltando revestimento de poder. Aleluia! Quando ele diz assim no versículo de número 6: e porém nervos, nós sabemos que no nosso sistema nervoso, os nervos ele tem função de nos dar equilíbrio, de nos dar firmeza, de nos dar destreza, de nos dar coragem. E nesta noite, quem está ainda cambaleando, não sabe se aceita o ministério, não sabe se ingressa para fazer acontecer, Deus está dizendo: eu vou colocar nervos na tua vida nesta noite, eu vou te dar firmeza nesta noite, eu vou te dar coragem nesta noite, eu vou te dar destreza nesta noite, eu vou te capacitar nesta noite. Deus está querendo dar firmeza a crente nesta noite. Crente que ainda está cocheando em dois pensamentos. Crente que foi convidado pela sua liderança para ingressar em algum departamento, em alguma função, e ele ainda está pensando. Não pense não, porque Deus é quem vai te dar firmeza para atuar com graça, para atuar com destreza. E Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim: meus irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque esta obra tem recompensa. Esta obra não vai ficar sem pagamento, esta obra não vai ficar sem salário. Mas não olhe para o pagamento terreno, para o salário terreno, para o soldo humano. Olhe para aquele que pode te galardoar. E quando nós chegarmos no céu, quando Paulo diz: importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para sermos galardoados segundo os nossos feitos,
daquilo que nós fizemos, ou bem ou mal, todos nós vamos receber do Senhor o galardão, o pagamento que nós fizemos, o trabalho aqui na terra. Deus está te chamando nesta noite, Ele quer te dar firmeza nesta noite, Ele quer te capacitar nesta noite. Não fique trêmulo, não fique nervoso, não fique amedrontado, como fez o rei Asa em 2 Crônicas, capítulo de número 15 e versículo de número 7, quando o rei Asa estava indeciso sobre uma postura que devia tomar, de repente levanta um profeta anônimo e diz: ó rei Asa, assim diz o Senhor, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desfaleça, obreiro, não desfaleça, irmã, não desfaleça, jovem, não desfaleça, senhora, não desfaleça, crente, a tua obra tem uma recompensa. Aleluia! Ele vai colocar carne também. Ele vai colocar carne também. Carne aqui é os músculos. Quando ele diz vou colocar carne, ele vai revestir. Já tinha nervo, agora tinha que proteger os nervos. Tinha que colocar carne, tinha que colocar músculo. Os músculos é a força. Músculo é a força natural que você tem. Só que a nossa força espiritual, ela é diferente. A nossa força espiritual, ela vem do Senhor. E o Senhor está dizendo para você, através de Paulo, em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça na força do seu poder. A força não é nossa, a força não é minha, a força não é sua, a força vem de Deus. Muitas das vezes nós nos ajoelhamos, irmãos, arrebentados, quebrados. Nós nos ajoelhamos todo mutilado, e ali nós nos derramamos diante da presença de Deus, como fez Ana. Ana vinha arrebentada, Ana vinha machucada, Ana vinha ferida, Ana vinha mutilada. Ana se jogou aos pés do Senhor e disse: Senhor, me dá força. Eu só quero força, me fortalece, Senhor. E ela fez aquela oração, e ela apresentou o que ela queria, e foi confundida pelo sacerdote, porque a sua dor era grande, a sua alma estava dilacerada, e ela só balbuciava os lábios, e ele achou que ela tinha bebido bebida forte, bebida alcoólica, e disse: ó mulher, até quando tu vai estar embriagada deste teu vinho? E ela, com uma humildade, uma simplicidade tão grande, ela disse: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial, a tua serva está derramando a sua alma na presença do Senhor. Derrama a tua alma na presença dele, e ele vai te fortalecer. A força vem do Senhor. Fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Salmista, no Salmo 46, ele diz que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele quem nos socorre, Ele quem nos fortalece. O que não dizer do Salmo 91, quando ele diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ainda dirá: do Senhor tu és a minha salvação. Ele diz: tu és o meu escudo, tu és o meu broquel. Tu me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E ele ainda diz: eu não temerei mortandade que assola ao meio-dia, eu não temerei medos que assombram à meia-noite, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Isso é a força do Senhor nas nossas vidas. O que não dizer do jovem Davi, um garoto de 17 anos que teve coragem de enfrentar um guerreiro, de enfrentar um campeão em guerra, e naquele dia ele mostrou a Israel quem é que fortalece o seu servo. Aleluia! Ele quer te fortalecer nesta noite. Ele não quer mais que você viva esta mesmice que você está vivendo. Ele não quer que você viva mais essa rotina que você está vivendo. Ele quer que você tenha algo diferente.
Ele quer que você receba uma força extra, uma força especial. Ele quer que você receba uma capacitação especial. E esta capacitação vem do Espírito Santo. E ele está dizendo também, e porei pele. É revestir o corpo para proteger os músculos, para proteger os nervos. Para proteger também as veias, as artérias, para proteger a pele. Maior órgão do corpo humano, ela serve de proteção. Então ela reveste todo o corpo. Crente sem revestimento de poder, ele fica à mercê do inimigo. Ele fica à mercê do inimigo. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus reúne todos os seus discípulos, que eram em torno de 500 pessoas, não era só o colégio apostólico, eram todos aqueles que ele acompanhava, lhe seguia, que haviam crido nele. Aí Jesus, naquele dia, ele foi assunto aos céus, e antes de ascender às mansões celestiais, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ali eles aguardaram 10 dias, aqueles quase 500 irmãos, alguns foram desistindo, outros foram cuidar das suas casas, outros foram cuidar dos seus animais, outros foram cuidar das suas vidas, e quase 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não tinha nem começado o culto ainda, estavam sentados, não tinha nem feito a oração inicial ainda. De repente ouviram um som como de um vento, veemente e impetuoso, e aquele som invadiu a casa, aquele barulho invadiu a casa, e de repente eles começaram a olhar uns para os outros, e viram labaredas de fogo em cima da cabeça, pairando na cabeça de alguns. Posso até imaginar João dizendo: Pedro, sim, João, estou vendo uma labareda de fogo na tua cabeça, estou vendo uma na tua também, João. Tiago, eu também estou vendo, e o outro também estou vendo, Bartolomeu, estou vendo uma, e os demais, e começaram a falar noutras línguas. E no verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Crente assembleiano, crente que tem raiz assembleiana, tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Você está pensando que Jesus não era cheio do Espírito Santo? Pastor, mas Jesus era Deus. Eu sei que ele era Deus. O Cristo era Deus, agora Jesus era o ser humano. Nós temos que saber diferenciar o Cristo de Jesus. Jesus, o filho de Maria, Cristo, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, no versículo 1, logo após ser batizado, os últimos versículos do capítulo 3 de Lucas, Jesus é batizado pelo seu primo João Batista, e ele sai para uma experiência com Deus e vai ao deserto passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Mas quando ele sai, o versículo 1 está lá no capítulo 4 de Lucas, e Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus, ele não foi para o deserto cheio de carne, cheio de filosofia humana, cheio de conhecimento humano. Ele foi cheio do Espírito Santo. Igreja, vamos continuar buscando o batismo com o Espírito Santo. Hoje é tão raro ver alguém ser batizado com o Espírito Santo, mais raro ainda ver crente falar em língua. Eu sempre digo aqui, nós temos pastores veteranos. Pastor Vieiro vai entender o que eu vou dizer. Antigamente, irmãos, para nós consagrarmos um diácono, era a coisa mais fácil que tem, porque todos os auxiliares já eram batizados com o Espírito Santo. Hoje é uma dificuldade tão grande, porque não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, acha isso cafona. Mas eu vou envelhecer dentro dessa igreja, eu vou morrer e vou morar no céu, mas eu não acho cafonice um crente está falando em língua, um crente está profetizando, um crente ser cheio do Espírito Santo. Aramã, deco, mamá, remamá, que manda revar. Ele quer te revestir com a virtude do poder do Espírito Santo. Aleluia! E ele diz mais, o versículo 6 ele ainda diz: e porém o Espírito, com E minúsculo, e Espírito com E minúsculo é sinônimo de vida.
Aqueles ossos secos que estavam espalhados se juntaram, formaram esqueletos, criou-se nervo, criou-se carne, criou-se pele. Agora eram corpos ali inertes, corpos mortos, corpos deitados. Aí Deus disse: e eu porei o meu espírito, e Ele deu vida àqueles corpos. Crente, precisamos de vida, precisamos viver intensamente, precisamos viver a plenitude de Deus na nossa vida. Não sejamos crentes inertes, não sejamos crentes parados, não sejamos crentes somente de chegar aqui, sentar e adorar. Deus quer de nós muito mais. Deus quer de nós que saiamos às ruas, aos valados, aos becos, às favelas, às casas, e devemos dizer àqueles que ainda não ouviram, ou mesmo que tenham ouvido, diga de novo: Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia! A Assembleia de Deus chegou aonde chegou por causa desta simples mensagem. Não era mensagem sofisticada, não. Pode prestar atenção que as mensagens sofisticadas do terceiro milênio estão muito aquém do resultado que a mensagem simples produziu no século passado. Mas sabe por quê? Porque nós buscávamos esta vida. E esta vida, ela é produzida por esta palavra. É esta palavra que produz esta vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz para Timóteo: ó Timóteo, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. E ela é proveitosa. Ela já, além de ser inspirada, Paulo ainda dá as qualificações desta palavra, a função desta palavra. E ele diz: e ela é proveitosa para ensinar. Nós estamos aqui para aprender desta palavra. Ela é proveitosa para redarguir. Ela também nos redargue, ela nos cobra, ela nos lapida, ela nos molda, porque o Evangelho não veio mudar vidas, veio moldar vidas. E a própria gramática das Escrituras, a próprio modo de Jesus expor as Escrituras, expor o Evangelho, diz: se quiserdes, venham a mim; se quiserdes, bebam desta água; se aceitares este Evangelho, se creres neste Evangelho. O Evangelho molda, o Evangelho lapida, o Evangelho amputa, o Evangelho corta, o Evangelho tira aquilo que não agrada a Deus. Aí nos forma a estatura de varão de Cristo, a perfeição de varão, a perfeição de servo de Deus. Aí Paulo continua a sua prédica para Timóteo e diz: a palavra de Deus, além de ser inspirada, além de ser proveitosa para ensinar e redarguir, ela também serve para instruir em justiça. Aqui nós somos crentes instruídos, ensinados, nós somos crentes moldados por esta palavra para ter um resultado, e o resultado é, Paulo diz, para que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Esta palavra. E por fim, o versículo 14, ele diz, versículo 14: e porei o meu espírito. Já tinham vida, já estavam em pé, aqueles corpos já estavam em pé, já tinham pele, já tinham nervo, já tinham carne, já tinham vida, mas eles faltava alguma coisa. Já tinha um revestimento, mas faltava alguma coisa, faltava selo. Ele disse: eu vou colocar o meu espírito. O espírito é o selo da propriedade. Esta igreja é propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Quando Jesus na cruz, nas suas últimas palavras, Jesus disse: tetelestai. Quando ele diz: tudo está consumado, ele usa esse vocábulo aramaico tetelestai,
que quer dizer, está consumado. Ele quer dizer, eu tomei propriedade, agora é meu, eu paguei. Esta palavra tetelestai era usada em 3 ocasiões, e uma das ocasiões era quando se pagava uma dívida. A pessoa pagava a dívida, recebia ali algo escrito para provar que a dívida estava paga. Aí eles escreviam naquele papiro, escreviam naquela forma de papel da época, tetelestai, e a pessoa pregava na parede da sua casa, e quando alguém passava, ele disse, rapaz, o meu vizinho pagou a conta dele, o meu vizinho agora está livre desta conta, o meu vizinho agora não deve mais nada. Aí ele tinha propriedade dos seus bens que ele tinha penhorado naquela dívida, ele recebia de volta os seus bens, e aqueles bens jamais poderiam ser penhorados novamente, porque aquele tetelestai era a garantia de posse. É essa igreja, ninguém pode arremessar nada contra ela, se levantar contra ela. Quem se levantou contra ela caiu por terra, porque esta igreja, ela tem um dono, o dono dessa igreja é Jesus. Essa igreja, ela tem um destino, o destino dessa igreja é o céu. Esta igreja, ela tem um revestimento santo, poderoso, que é o Espírito Santo, e o próprio Jesus disse em Mateus 16:18, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levantou-se o Império Romano, caiu, a igreja permaneceu. Depois se levantou o Império Otomano, caiu, a igreja permaneceu. Depois que a igreja ela foi oficializada em Roma, ela própria se levanta contra os cristãos fiéis da época, criando a Inquisição. A Inquisição durou aproximadamente 800 anos, a Inquisição caiu e a igreja permaneceu. Aí vem o período das trevas, a Idade Média. A Idade Média quis sufocar novamente aos cristãos, mas a Idade Média caiu, a igreja permaneceu. Aí vem a Idade Moderna, aí vamos logo saltar para o século XX. Aí se levanta Lenin, cai, a igreja permanece. Se levanta Stalin, na Rússia cai, a igreja permanece. Se levanta Adolfo Hitler, na Alemanha cai, a igreja permanece e vai continuar em pé até chegar no céu. Amém. Oh, só quem faz parte desta igreja, levanta a mão e glorifica a noiva do Cordeiro, adornada, que foi comprada, lavada e redimida, comissionada por Deus, levantada, a que foi justificada por Jesus. E esta igreja continua caminhando, prosseguindo, avançando, pregando, anunciando, curando, libertando, tratando, batizando e amostrando e levando para a direção do céu. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Se você ainda não faz parte desta igreja, o meu convite para você nesta noite, muito mais do que uma placa de denominação, muito mais do que uma placa de igreja, o que eu te apresento nesta noite, te convido nesta noite, é entregar a tua vida, as rédeas da tua vida, as rédeas do teu caminho, nas mãos do Senhor, entregando a Jesus, confiando nele, sabendo que Jesus vai te direcionar, Jesus vai te conduzir, Jesus vai trabalhar no teu interior, vai te transformar em uma pessoa melhor, vai ajustar e melhorar aquilo que precisa ser trabalhado e aperfeiçoado por ele. E acima de tudo, a presença do seu Espírito, o Consolador, porque quando ele foi aos céus, ele garantiu que o Consolador estaria conosco. Se você ainda não aceitou esse Jesus, ou se porventura no decorrer da tua caminhada, talvez você tenha se perdido, se afastado, talvez você tenha perdido o rumo ou o foco, mas nesta noite é noite do Espírito Santo de Deus trazer vida, trazer esperança e reestruturar aquilo que foi corrompido, aquilo que foi quebrado. É noite de se restabelecer a aliança com o Senhor, é noite de trazer
conhecer de novo a presença do Senhor. Olhe, lembre-se aonde você caiu, aonde você tropeçou, aonde você parou, aonde você estagnou. E Jesus nesta noite te toma pelas mãos e te encoraja a continuar caminhando e prosseguindo. Bendito seja o nome de Jesus. Se tiver alguém em nosso meio nesta noite que queira renovar a sua aliança com o Senhor, que queira aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, esta igreja, ela quer orar por você, mas ela não quer apenas orar por você, ela quer lhe abraçar, ela quer lhe acolher, e o nosso desejo é que você também venha fazer parte desta grande família em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, se há alguém em meio de nós, levante as suas mãos, porque nós queremos orar por você. A melhor decisão, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha vida a Jesus, confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E quando nós falamos e olhamos para a história das Assembleias de Deus, há um grande legado. Existem muitas outras histórias e testemunhos que o tempo não nos permite. Eu sei que por causa desse evangelho e desta mensagem, não só aquilo que está contido na Bíblia, mas de pessoas tão próximas a nós, houveram renúncias, houveram mortes, houveram descidas de sepultura. E recai sobre os nossos ombros uma responsabilidade de carregar este evangelho na sua plenitude, com todo respeito, com toda sinceridade e com toda verdade. Quando me perguntam e dizem assim: por que você ama tanto a história das Assembleias de Deus? Porque eu sei que no passado tiveram homens e mulheres que tiveram que chorar e prantear para que esta semente chegasse até aqui. Assim como foram nos apóstolos, esta palavra do Senhor, ela continua ecoando. E me permita nesta noite encerrar este culto com aquilo que está escrito no último capítulo de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos, ele não se encerrou. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não acabou. O livro de Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito pela igreja do Senhor nos dias de hoje. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo de número 27, 28 e o versículo de número 29, 30 e 31, a palavra do Senhor vai dizer: e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E nós continuamos pregando e ensinando com toda a liberdade que ainda temos, sem impedimento algum. Levante as suas mãos nesta noite, nós iremos orar encerrando esse trabalho. Continue vindo, ao término do culto eu lhe encorajo a você falar e cumprimentar 2, 3 pessoas que não fazem parte do seu círculo de amizade, que não fazem parte do seu meio social, para que você possa conhecer, para que você possa abraçar, para que você possa se aproximar daqueles que estão chegando. Oh irmãos, a visão que eu estou vendo daqui de cima, eu vejo uma igreja cheia, adornada, completa, de tantas famílias que estão vindo aqui, e como um só corpo, debaixo do mesmo Espírito, na mesma doutrina, no mesmo partir do pão e na mesma comunhão, assim prosseguiremos e avançaremos para o nosso alvo, que é chegar às mansões celestiais e estar com Ele na eternidade. Quantos querem orar nesta noite juntamente comigo? Levante as suas mãos e ore nesta noite. Soberano Deus, Pai querido e amado, Senhor dos exércitos, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fez neste lugar, pela tua palavra ministrada ao nosso coração, que nos encorajou, que nos fortaleceu, que nos alimentou. Pai querido e amado, como é bom ouvir a tua palavra, porque a tua palavra nos guia e nos norteia. A tua palavra e dá o alimento e a semente que tem vida em si própria. A tua palavra, Senhor Deus dos céus, Pai, eu te
te entrego esta igreja nas tuas mãos, as famílias que aqui estão. Abençoa cada um, Senhor, no decorrer desta semana. Jesus, nos ajuda, Senhor, porque não sabemos o que há de vir sobre o dia de amanhã, mas nós entregamos a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Nós entregamos, Senhor, os nossos negócios, as nossas despensas, os nossos celeiros. Tudo que é nosso está nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos e nos conduz, Senhor, nesta caminhada. Espírito Santo de Deus, alegra, Senhor, o que está abatido, Senhor. Fortalece, Senhor, o que está fraco. Acrescenta esperança àquele que chegou, Senhor, sem esperança sobre este lugar. Senhor, libera uma unção de cura, meu Senhor, sobre a vida de enfermos aqui nesta noite, para que teu nome seja edificado, glorificado. Bendito seja Deus. Esta é nossa oração, este é o nosso pedido, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive para todos sempre. E toda a igreja diz: irmãos, nós temos aniversariantes. Antes das bênçãos apostólicas, nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, e o pastor Pinheiro vai estar dando Glória. as bênçãos apostólicas. Os nossos aniversariantes foram a irmã Marta, mas a Marta não está aqui hoje, né? Nós tivemos aniversariantes essa semana, me ajudem aí. A Duda, cadê a Duda? Vem cá, Duda, anda, vamos orar por você. Quem mais? Irmãos, quem mais aniversariou essa semana, está fazendo aniversário? O Levi está lá em cima na salinha das crianças, vai receber a oração de lá. A Thelminha também. Thelma é amanhã, mas tu recebe hoje, anda. Glória. Oração não quer demais. Ora antes, ora depois, ora durante. Alguém pega o Levi ali. Glória. A irmã Eduarda. Pode ela não querer ser Duda, né? Irmão, se porventura você fez aniversário, venha até aqui em nome de Jesus. Glória. Pode vir, venha. Glória a Deus. Eu vou só dar um aviso bem rapidinho, pastor. O departamento da juventude local, Atalaias de Israel, estará vendendo amanhã pratinho de novo, né, Denner? Baião? É o baião? É o baião. Quem vai comer do baião amanhã, levanta Glória. a mão, que é pro céu já selar e já marcar aí, ó. Amanhã tem baião e... baião, tá ali, baião e mistão. E a pedido de muitos, aumenta a porção. Ô, glória. Glória a Deus. Vai ter baião amanhã. Irmãos, ajudem em nome de Jesus. Isso é para a festa do Atalaias, viu? Eu estou trabalhando para o Atalaias aqui porque eu quero ver essa festa linda, bonita. E vai ser bênção em nome de Jesus. Muito bem. Levi Mendes. Cadê o Levi? Está vindo. O Levi está vindo. Glória a Deus. A irmã Thelminha já está aqui. Essas irmãs também. É só uma, né? Glória a Deus. E depois de amanhã. É amanhã? Amanhã é 8. É no dia 9. A irmã Lívia Mendes. Vem receber também logo, anda. E no dia 10, a Letícia Mendes. Glória a Deus. Cadê o Ben? O Ben não veio. Benes, parabéns, que Deus te abençoe. Irmãos, enquanto o pastor vai Muito orar... bem. Vamos só agradecer aqui, pastor, bem rapidinho. Estende suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos agradecer o pastor Pastor Glória. Neutel. Diga, pastor Neutel, que Jesus lhe abençoe. Que Jesus lhe abençoe. Lhe guarde. Lhe guarde. E lhe leve em paz. E lhe leve em paz. Para a cidade de Canidé. Para a cidade de Canidé. E abençoe a sua mente e memória. Irmãos, foram mais de 20 anos. Né? Glória Eu a tenho um Deus. livro escrito das Assembleias de Deus. Não tem mais para vender, já acabou. Mais de 20 anos de pesquisa em loco, indo na casa de cada um, de todos os familiares e parentela, para escrever realmente a história com todos esses detalhes. E o livro é extraordinário para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Aqui estão os aniversariantes. Mais um. Acompanhando.
Aleluia. A igreja, o que é que diz para os aniversariantes? Mais uma vez, irmão. Irmãos, é muita gente. Só mais uma vez. Parabéns, que Deus abençoe, que o Senhor conceda da sua graça e que vocês possam permanecer servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar pelos aniversariantes, né? Glória a Deus. Chamar o nosso pastor para fazer esta oração. Meus irmãos, oremos em favor dos aniversariantes e também vos desejo longa vida sobre a terra, incluindo muita paz, saúde, alegria e prosperidade. E também sucesso pessoal e profissional. Oremos então em nome de Jesus. Amado Deus, Pai querido, santo e bendito, neste momento eu te apresento, Senhor, os teus servos, as tuas servas, que durante esses dias, Pai, têm comemorado os seus respectivos aniversários. Continua abençoando de forma poderosa, gloriosa, Pai, alargando cada vez mais, Senhor, os seus anos de vida sobre a terra, incluindo, Senhor, paz, alegria, saúde e muita felicidade. Em nome do teu Filho querido, Senhor Jesus, nós te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos por elas. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Os atalaias fiquem aqui só um instantinho em nome